Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. A primeira leitura da segunda carta de Tessalonicenses é a preocupação de todo pastor. São Paulo, que teve em Tessalônica, preocupava-se com o que do povo? Perceber. E ele teve notícia que o povo perseverava. Respeitando as devidas proporções. Ontem eu ouvia muita gente de Porá dizendo: ai padre, estou tão feliz, a missa estava abarrotada, né? O povo está perseverando. As adorações, são 20 pessoas adorando agora. Isso alegra o coração, né? Assim como o Geraldo vai ficar feliz se vocês também não abandonarem o barco. O que mais alegra é quando alguém persevera, alguém que tem um encontro pessoal com Jesus, persevera mesmo nas tribulações e perseguições. Aqui está o gargalo. Não adianta, eu não vou iludir ninguém. Nesse mundo existem tribulações. Eu queria muito aquelas propagandas de algumas igrejas, né? Já viram umas propagandas de umas igrejas aí? O casal, um casebre brigando. Aí ele vai para aquela igreja, aí fica na casona de mansão, aí nós brigávamos, aí eles mergulham na piscina e tomam. Não, esse Deus é só lá nessa igreja. Eu não conheço ele. Nós passamos por dificuldades. O nosso sinal é a cruz. Mas, graças a Deus, ele tem capacidade de fazer quem sofre feliz. Está dando uma microfonia ainda. Sofre feliz no meio da tribulação, com a força, fortaleza, os dons do Espírito Santo, sabedoria, esperança, fé. Tudo isso dinheiro não paga, só ele dá. Então a diferença do cristão não é não sofrer e não é não morrer. A diferença do cristão é como sofrer, como morrer. Entende? Por favor, não se iludam nesse mundo, não se iludam. O Evangelho fala da hipocrisia dos fariseus. O que era a marca dos fariseus? A lei. Uma coisa que nós chamamos de legalismo. O que é o legalismo? Lei pela lei. Jesus é a plenitude da lei, que é o
amor. Como assim? Nós cristãos não podemos viver somente na lei. Dá um exemplo. Sinal vermelho. É sinal de quê? Parar. Você tem que parar, não tem? A lei manda parar. Nós cristãos temos que obedecer. Certo? Mas a minha mulher está grávida, dando à luz. Eu paro no sinal vermelho. Não vem carro. O que eu faço? Passo o sinal vermelho. Primeiro eu olhei. E se tiver o pardalzinho que vai tirar foto? Pago a multa. Mas não é pecado. Por quê? Porque o amor está acima da lei. Mesmo que você pague multa, a sua obrigação é passar no sinal vermelho. Depois de ter olhado, claro. Certeza que está tudo ok. Ser prudente. Ou se meu pai estiver infartando. Existe... Aqui a igreja fecha que horas, Patrick? 18? 5h30. Então existe uma lei que a igreja fecha 5h30. Aí chega um pessoal da fazenda que queria ir na igreja. Aí eles chegam 5h30 ali, ó, o pneu furou, né? Não, a lei é 5h30. Fecha as portas. Outra pessoa diz, não, eu posso ficar um tempo, pode entrar, eu aguardo. Ou então, olha, eu não posso ficar, mas eu vou ligar para alguém vir fechar depois. Qual que você acha mais correto? A lei manda fechar às 5h30. Mas o amor manda deixar aberto para quem chegou por um motivo qualquer, ou porque não sabia. Entende ou não? Nós não podemos ficar abraçados à lei somente. A lei é importante, mas ela não esgota o amor. E é isso que Jesus quis mostrar. Eu não vim abolir a lei. E quando você é uma pessoa cheia de leis, geralmente se torna hipócrita. Por exemplo, a lei do sábado. Jesus não podia curar no sábado. Mas se caísse um bezerro, imagina um PO de, sei lá, um valor de 300 mil reais que cai no buraco no sábado. O que vocês acham? Eles iam tirar ou não? Sim, interesse pessoal. Geralmente a pessoa legalista vive por interesse pessoal. Usa a lei para si, para oprimir o outro, para mandar. Não é assim? Tem muitas paróquias que tem as pessoas que têm um poder e todo mundo tem que pedir bênção para ela, não tem? Isso faz a pessoa querer criar um monte de burocracia para mandar. Nós temos que ser o contrário. Nós estamos aqui para servir. A plenitude da lei é o amor. É o amor. Sempre é o amor. Então, não esqueçam disso. Um outro exemplo. Eu sei que tem padres que gostam de falar, olha, não venha com roupa sensual, decotada. Sim. Mini saia. Shortinho curto. Está errado o padre que faz isso? Não. Mas vamos pensar que ontem uma prostituta decidiu vir à missa. Como é que vocês acham que ela viria para a missa? Como ela se veste, normal. Como que ela se veste normal? Decote, não é? Shortinho. Aí vai o padre, pá, e todo mundo olha para ela. Ela volta na igreja? Não. Então, vocês entendem que é muito delicado o negócio?
Quando vocês virem alguém assim, vestido, que não é de igreja, é diferente de quem já tem conhecimento de igreja. A melhor coisa que a comunidade tem que fazer é dar amor, acolher. Que bom que você veio. É importante você estar aqui. Com o tempo, a própria pessoa vai vendo, né? Mas não estou falando que esteja errado ou certo, estou falando pontos de vista. É só para vocês entenderem que o amor vai acima da lei. Eu não posso viver só na lei. Não posso, né? Assim como, por exemplo, os atendimentos, eu vou dar horários. Mas se alguém desesperadamente precisa, eu não posso viver só do horário. Eu sei que às vezes o padre, lá em Porado, ultimamente estava muito difícil, porque era de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, né? Isso cansa um pouco, então também tem que ser prudente. Mas também eu não posso viver amarrado na lei. Porque senão eu também vou ser hipócrita. Eu vou usar o tempo livre para outra coisa. Redes sociais, não é assim? Entende como que a lei, pela lei, primeiro, não esgota a caridade e segundo, leva à hipocrisia? Consegue entender isso ou não? Então nós temos que ser pessoas, por exemplo, outro exemplo importante. Algumas mulheres, principalmente mulheres, falam assim: padre, que tanto que eu posso ir na igreja? Porque meu marido briga por tudo, né? Qual que é o tanto que eu posso ir à igreja? Existe? Não sei. Uma coisa eu digo: missa diária, o tempo da adoração, uma meia hora, e missa, homem nenhum pode impedir. Pode deixar dar piti o que for, porque isso é o mínimo. Mínimo, certo? Para quem pode, né? Agora, as pastorais, os encontros, não existe uma regra de quantas vezes você pode vir à igreja. O que eu sempre digo? Primeiro, viva um tempo de qualidade em casa. Porque se você fica em casa, nas redes sociais, brigando, claro que qualquer saída sua vai dar briga. Então, viva um tempo de qualidade em casa, com o marido, com os filhos, trata bem, né? 2, estejam atentas àquilo que Deus te inspirar. Você vai olhar a hora que seu marido ou seus filhos estão lá dando piti, sem motivo. Vem para a igreja. Mas vocês vão olhar também, às vezes, um coraçãozinho que está ali, triste. E você vai ter que deixar de vir à igreja naquele momento. Vai ficar com os filhos ou o marido. Não existe uma regra. Não existe. Você tem que estar em oração para tentar ver a cada momento a melhor decisão a tomar. Não tem receita de bolo. Tem mulheres que vêm à missa, depois vai à noite quase todo dia, e o marido não briga, porque ela é uma mulher forte, presente em casa. Mas depende de marido e marido. Tem marido que é ciumento, que tem um monte de coisa, e se você vier passar na porta da igreja, vai brigar com você. Você não pode ser escrava dele. Então não existe uma lei que diga: até tantas horas a mulher não é uma má esposa, né, na igreja. Não. Depende da situação de cada família, depende de como a mulher é em casa, depende também da conversão do marido, dos filhos. Você tem que ter sabedoria, ok? Tirando missa, adoração diária, o resto é com a luz do Espírito. Não existe uma lei, certo? Então, esse é mais ou menos o esboço. Jesus foi condenado o tempo inteiro usando a lei, porque na verdade ele não queria abolir a lei, mas ele veio com o amor. Existe um amor, né? Todo mundo, ninguém gosta. Tem gente que fala assim: não, os animais
tem vários, os animais têm várias fêmeas, por que o homem tem que ter uma mulher só? Mas será que ele gosta de ser traído? Gosta? Então tem algo dentro da alma que a igreja preserva, que é a fidelidade, que alegra a alma dos dois. Eu duvido que esse cara que fala isso, que queria ser traído pela esposa. Duvido. Então, aí se torna o quê? Hipocrisia. E assim por diante. Daqui para frente, quanto mais nós rezarmos, mais nós vamos ter que ser caridosos, amorosos, acima da lei. Acima da lei. A caridade pressupõe a justiça. Mas a justiça sozinha, da lei da justiça, não esgota a caridade. Eu posso ter 10 computadores, 10 notebooks. Alguém vai e pega o meu notebook, um dos notebooks emprestados, que não tem nenhum. O que manda a lei? A justiça. Que ele me devolva, ou não? A justiça manda devolver. É injusto ele ficar com uma coisa que não é dele. Mas o que a caridade me manda? Dar o notebook. Porque eu tenho 10. Vou ficar com 9. Tem 2 batedeiras de bolo. A sua vizinha só não tem nenhuma. Você empresta uma. Qual que é o dever dela? Devolver. Mas a caridade manda o quê? Dar a batedeira de bolo. Entende ou não? Mas eu não posso roubar a batedeira de bolo para dar para quem não tem. Robin Hood. Robin Hood não é moral. Porque a caridade pressupõe a justiça. Está entendendo isso? Bem, então a gente vai pouco a pouco. Não dá para fazer formação numa homilia. Mas só para vocês entendendo o gargalo de Jesus com a lei. A lei, o amor. A lei e o amor. Não pode jogar a lei fora. Eu não posso toda hora passar no sinal vermelho. Entende? Mas a lei e o amor está acima da lei. Mas pressupõe a lei, mas está acima da lei. Que Nossa Senhora nos ajude. Ela que foi a grande mãe do amor.